Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos. Só ligar uma luz aqui um minutinho. Tá. Boa tarde novamente. Me ouvem? Sim. Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bota agora, então. Não, porque o meu microfone fica desativado. Uma boa tarde a todos. Só estou vendo se eu consigo. Isso. Estou vendo se eu consigo aqui carregar a apresentação. Se possível, eu vou pedir para vocês desabilitarem, que isso facilita a vida aqui dos intérpretes de Libras, das intérpretes e dos intérpretes. Desabilitar a câmera e o microfone, os botõezinhos lá embaixo, a câmera e o microfone à esquerda. Para facilitar aí a vida dos intérpretes de Libras. Eu não sei se o pessoal do grupo de trabalho deseja apresentar, ou alguém específico. O professor Marcelo vai apresentar. Tá bom. Eu coloquei o professor André, o pessoal. Aí, obrigado. Se alguém quiser, então, falar, por favor, levante a mão, daí eu vou ficar acompanhando. Por favor, professor Marcelo. Eu queria inicialmente agradecer, né, a todos os colegas que trabalharam no grupo de trabalho, foi um tempo bem curto. Agradecer inicialmente, colocar aqui à disposição. Eu coloquei o texto que vocês encaminharam numa apresentação. A nossa ideia é fazer essa reunião agora das 16 horas, a gente começou pontualmente aí, e fazer até às 18 horas, né, a apresentação do documento e discussão. Eu coloquei o documento aqui em uma apresentação, eu vou passando aqui, à vontade. Eu agradeço novamente aí a vocês, tá? Tá bom. Eu acho que se tu quiser, né? Se tu achar melhor passar, se tiver aí. Na verdade, se todo mundo ouve os dois, não faz muito sentido. Posso começar, não? Deixa eu, como ela é a intérprete de Libras, Tá bom. ela tem que sair e entrar, tá? Tá. Desculpa, não sabia que
Só um minutinho. Eu também estou ouvindo bem, mas ela já deve entrar, ou ela ou... Aí? Sim, estamos. Tudo certo. Porque ela está entrando novamente. Ouve agora, Ana? Alô? Tá ouvindo agora? Ana, ouve? Sim, obrigado, então. Então tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu vou, então, leitura deste texto de uma maneira que seja tentar ser mais agradável na leitura, enfim, tá? Então, este grupo de trabalho que foi constituído lá no dia 3 de julho, né, que teve participação de 3 docentes, 3 técnicos administrativos e 3 discentes, estudou as 7 questões e fez uma proposta de resposta para essas 7 questões. Tá? Eu preciso registrar inicialmente que a composição desse grupo, as representantes dos técnicos administrativos, posição que ela era muito importante, que elas gostariam de destacar aqui, uma posição divergente no sentido de que talvez, que embora a gente responda as perguntas, o conjunto dos técnicos administrativos, em um levantamento que elas fizeram, é contrário a qualquer retorno na modalidade remota. Então, eu farei essa leitura, então vocês vão perceber que a primeira parte é um texto que registra isso, em relação aos técnicos administrativos, e depois nós respondemos as perguntas. Embora elas façam esse registro em nome dos técnicos, elas participaram depois da composição das respostas das perguntas. Registramos inicialmente a manifestação dos representantes do segmento técnico-administrativo em educação, que é contrário à oferta de atividades pedagógicas oferecidas de forma remota, tendo em vista fazer parte da missão do IFRS, 2 pontos. Ofertar a educação profissional científica e tecnológica inclusiva, pública, gratuita e de qualidade, promovendo a formação integral de cidadãos para enfrentar e superar desigualdades sociais, econômicas, culturais e ambientais, garantindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e em consonância com potencialidades e vocações territoriais. Isto vai ao encontro da decisão do CONSUP, expressa no artigo 1º da resolução CONSUP número 8, de 28 de abril de 2020, que apresenta o seguinte texto, artigo 1º. Durante o período em que durar a suspensão de atividades letivas presenciais no IFRS, devido à pandemia Covid-19, não será admitida substituição em tempo parcial ou integral de carga horária das aulas dos cursos regulares por ensino remoto ou por atividades pedagógicas não presenciais. Essa, então, é a manifestação das 3 colegas. A fim de responder as perguntas propostas, considerando vigente a suspensão do calendário acadêmico, então, a comissão considerou que está suspenso o calendário e respondeu às perguntas tendo isso em mente. Foram apontadas algumas premissas básicas para o caso do Conselho Superior do IFRS optar por aplicar atividades não presenciais durante o período de pandemia, quais sejam. Então, esse texto parte das seguintes premissas. Propor que as atividades pedagógicas não presenciais sejam objeto de certificação de conhecimentos após o retorno do calendário letivo, com exceção dos alunos formandos que terão calendário de certificação especial. 2. Vedar possibilidade de trancamento ou cancelamento de matrículas de estudantes que não puderem fazer atividades não presenciais. 3. Vedar polos presenciais durante o período de suspensão do calendário letivo. Esses 3 pontos buscam fazer com que o calendário do semestre 2021 não seja cancelado. Em algum momento, 2021 presencial ocorrerá. Impedir que, ao fazer atividades remotas, se utilize o modelo de polo com presença no campus para buscar material, para falar com o professor. E
permitir que, mesmo que se utilize certificação de conhecimento, os alunos formandos possam certificar durante esse período de interrupção do calendário citado. Opa! O Marcelo, tem uma inscrição. A professora Simone Capusta questionou se as considerações serão depois da apresentação ou se pode fazer ao longo do... E tem a professora Clarice inscrita. Eu acho que o melhor é a gente ler tudo, e porque pode alguma coisa ser esclarecida mais adiante na leitura, né? Pode ser assim, pessoal? Segue sugestão de respostas para as perguntas formuladas pelo GT Recuperação do Calendário Acadêmico do IFRS. Para quais níveis de ensino e tipos de curso é aplicável o ensino remoto? Qual o critério para essa definição? Característica do público discente, características dos componentes curriculares do curso. Bom, nossa proposta de resposta do campo seria: sugere-se que as atividades pedagógicas não presenciais sejam aplicáveis aos cursos organizados por componentes curriculares com regime semestral de matrícula. E a minha tela não está legal. Vou fazer aqui assim por enquanto, depois eu mudo de novo. Só um pouquinho. A maximização não foi uma boa. Pronto. Vamos de novo. Sugere-se que as atividades pedagógicas não presenciais sejam aplicáveis aos cursos organizados por componentes curriculares com regime semestral de matrícula, com exceção dos cursos ofertados na modalidade integrada, ensino médio integrado e ProEja, e dos componentes curriculares práticos e ou experimentais. Para a definição dos componentes curriculares compatíveis com esse tipo de atividade, os critérios devem contemplar a análise de proposição do professor responsável ou professores responsáveis, avaliação e aprovação do colegiado do curso, priorização de componentes curriculares ofertados para formandos, priorização e atuação como tutores de estudantes de licenciatura matriculados em componentes de estágio, sob avaliação e prévia aprovação dos respectivos colegiados do curso. Em relação à pergunta 2, que tratamento daremos aos estudantes que não possuem condições de acesso a computador e internet, domínio de ferramentas digitais ou autonomia? Resposta: as atividades pedagógicas não presenciais não seriam obrigatórias e, portanto, aqueles estudantes que não tenham condições de acesso ao estudo não presencial teriam garantido o seu direito às atividades presenciais quando do retorno do calendário letivo. Para os estudantes que não possuírem condições de acesso a computador e internet ou domínio de ferramentas digitais, o IFRS deveria buscar propiciar recursos e condições para viabilizar o pagamento da internet de forma a viabilizar que mais alunos possam participar, sendo que o recurso não deve advir da rubrica da assistência estudantil. Os materiais produzidos devem ser compatíveis com dispositivos móveis, como o celular, e atividades assíncronas devem prevalecer para se evitar eventuais problemas ao vivo. E os estudantes que ainda assim não puderem participar das atividades não presenciais deverão ter os componentes curriculares integralmente recuperados quando do retorno da possibilidade de atividades presenciais. 3. Se o ensino remoto for praticado somente entre aqueles que têm acesso ao computador, internet, domínio das ferramentas digitais, teremos 2 grupos de estudantes no IFRS, os com inclusão digital e os sem inclusão digital. Ao segundo grupo, só resta 2 possibilidades, ou a exclusão do processo de ensino e aprendizagem, ou a recuperação de conteúdos de forma presencial no retorno. Se oferecermos essa segunda possibilidade, quando retomarmos o calendário, teremos 2 grupos tendo aulas de forma assíncrona no IFRS, o que impacta em cronogramas diferentes, aumento de carga horária docente e dificuldades de organização de férias dos servidores. Como equacionar isso? Resposta: não se deve iniciar o semestre 2022 sem a conclusão completa de todas as atividades de todos os componentes curriculares de 2021, de todos os cursos regulares de todos os campi do IFRS. Assumem-se as seguintes premissas: o semestre 2021 não será cancelado. Os professores obrigatoriamente deverão ofertar a disciplina na forma presencial para os estudantes que não tenham acompanhado as atividades não presenciais. Pergunta 4.
Se aos estudantes que não possuem acesso à internet serão fornecidos materiais impressos, apostilas, pendrives, como será a logística de distribuição desses materiais? Há meios de fazê-lo sem colocar em risco os servidores estudantes? Quem realizaria essa tarefa? Nossa resposta. De acordo com a presente proposta, não haverá distribuição presencial de material didático, a fim de proteger a saúde de todos os envolvidos. Isso aplica-se tanto em conteúdos não digitais quanto ao eventual uso do campus como polo presencial. Porque pela questão 3 mostra que vai ser recuperado presencial para quem não puder. Então não tem entrega de material. 5. Quais os limites percentuais aceitáveis para a utilização do ensino remoto em cursos de ensino médio integrado, garantindo a efetividade da aprendizagem, a qualidade do ensino e a formação humana integral? E como se dará a recuperação das atividades práticas? Essa pergunta se refere exatamente ao ensino médio integrado. Portanto, a resposta é: na presente proposta, o ensino médio integrado só retornará com a volta do calendário letivo presencial. O debate sobre percentuais de atividades não presenciais nos integrados, portanto, poderá ser feito em um segundo momento. 6. A acessibilidade dos estudantes de inclusão. Há suporte em cada campus para acessibilização de todos os materiais disponibilizados de forma remota, profissionais suficientes capacitados para elaborar planos educacionais individuais. Os professores e equipe multidisciplinar, ensino, assistência estudantil e núcleos de ações afirmativas devem realizar a adaptação dos materiais pedagógicos digitais que serão disponibilizados. Do contrário, o componente curricular não poderá ser ofertado. Se houver, então, um aluno que necessita, a disciplina deve oferecer. Como se dará preparação e suporte aos docentes que não possuem capacitação para a educação à distância e relatam ter baixo domínio de ferramentas digitais? Resposta, e a última: não será obrigatória a oferta de atividades pedagógicas não presenciais pelo docente, sendo que os que desejarem ofertar deverão buscar a qualificação disponível. Para tanto, é fundamental que o IFRS mantenha a oferta de cursos de qualificação para professores e professoras, no mínimo durante todo o período da suspensão do calendário letivo, para o suporte à equipe de TI e o núcleo à distância. E com isso a gente encerra o documento. Agora estamos disponíveis para perguntas. Obrigado, e aí eu agradeço novamente a todos os colegas e estudantes aí que trabalharam no documento. Falhou a minha câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo de novo, mas passamos para o debate. Gostaria de agradecer novamente aí a todos os colegas e estudantes que estão na sala e também assistindo pelo YouTube. A professora Clarice estava inscrita, então vocês quiserem se inscrever, é importante, a gente acompanha ali pelas inscrições, você clica em cima do seu nome, clique em definir status e levantar a mão. Daí ele fica por ordem, tá? E a gente passa primeiramente para a professora Clarice. Parabéns, obrigado aí a todos que trabalharam. Posso, Fabrício, então? Bom, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero manifestar aqui o meu reconhecimento ao esforço do grupo por compor esse documento, mas eu tenho três questões, na verdade, duas que eu gostaria de fazer uma sugestão e uma que eu fiquei em dúvida. A primeira se refere ao início do documento, aquelas três questões postas como introdução, né, às nossas respostas. E aí a minha questão primeira é em relação à questão 1, propor atividades pedagógicas que as atividades pedagógicas não presenciais sejam objeto de certificação de conhecimento após o retorno do calendário letivo, com exceção dos alunos formandos que terão calendário de certificação especial. Eu não sou contra a certificação, acho que é uma estratégia que a gente pode usar. A minha questão é como fazer isso, né? Porque
A LDB, ela prevê essa certificação no âmbito da educação profissional e técnica, mas a gente sabe que o espírito da lei, ele se dá muito pelo reconhecimento desses conhecimentos no ambiente de trabalho, que não é o caso aqui, e se refere também à exceção, né? A rede tem experiências muito significativas. O Instituto Federal de Santa Catarina é um deles, que a gente poderia se espelhar, mas não é o caso aqui. Aqui o caso é efetivamente conhecimentos construídos ao longo da pandemia por atividades que a gente fornece aos alunos ou mesmo interações com outros espaços, como o espaço de EAD do IFRS, né? Então, eu sugiro que aqui nessa questão 1 se inclua uma questão de especial de regulamentação disso, porque eu temo que uma proposição dessa acabe por trazer prejuízos e também seja tão excludente quanto as oportunidades ou não que os alunos tenham em relação ao acesso à internet e computadores. Então, a minha sugestão é ampliar um pouco essa questão, essa possibilidade de regulamentação institucional e, obviamente, em relação a cada colegiado, em função dos PPCs, como bem mostro posteriormente aqui a essa questão. Eu não sei se eu sigo ou se, com as outras questões que eu tenho, ou se vocês querem discutir essa questão. Eu tô anotando para responder, tá, Clarice? Eu acho bom seguir também, acho bom seguir. E depois, evidentemente, o Fabrício pode botar para o grupo todo discutir, enfim, tá? Tá. A outra questão, que aí eu penso que é uma contribuição também, é em relação ao item 7, então aí sim já da pergunta 7, né? Da resposta à pergunta 7. O grupo propõe a redação: não será obrigatória a oferta de atividades pedagógicas não presenciais pelo docente, sendo que os que desejarem ofertar deverão buscar a qualificação disponível. Ok, eu acho que não pode ser obrigatória também, concordo com isso, mas eu acho que precisa ter nessa resposta alguma coisa mais propositiva, porque eu penso que é um momento importante, o campus vem fazendo um movimento de qualificação dos docentes em relação ao uso de TI, ambientes virtuais, etc. E eu penso que é um momento de esforço coletivo, né? Ao longo das nossas atividades presenciais, a gente divide disciplinas, né? Faz uma oferta compartilhada de disciplinas presenciais. Por que não propor isso aqui também, né? Que essas atividades pedagógicas possam ser ofertadas por colegas que têm maior domínio, colegas que têm menor domínio, enfim, mas que não fique tão aberto assim, porque parece que não é importante que se oferte isso. A minha impressão em relação à leitura dessa resposta. Eu penso que essa oferta essa postura não é, cada um, né, escolhe se oferta ou não, me parece que também é bastante perigosa em relação à nossa situação nossa situação funcional, né? Então, eu colocaria como um esforço coletivo para a oferta de espaços de qualificação aos alunos, enfim. Então, e aí sugiro a codocência aqui, ou a oferta compartilhada, como quiserem chamar. É isso? Bom, não, aí eu tenho uma dúvida. Posso seguir? Sim. Tá, eu tenho uma dúvida. Em relação àquela questão que envolve o ensino médio integrado, eu tenho dúvida se a gente deve responder dessa forma, porque nós não temos ensino médio integrado no campus. Então, eu fiquei em dúvida. Não que eu não concorde com o que está escrito ali, eu só acho que a gente... Não sei se a gente tem tanta legitimidade para responder essa questão. É isso. Tá. Eu vou responder uma coisinha, depois o André também vai responder, tá, Clarice? Tá. Na questão da certificação, tá?
o que a gente resolveu fazer? Existem duas correntes, uma que acha que o melhor é a questão da certificação, e outra que seria melhor a volta do calendário, tá? Mas o que nós temos é um calendário suspenso, e essa é uma polêmica que ia, na verdade, também atrapalhar toda a discussão das 7 questões. Então, nós consideramos a questão da certificação, porque esta foi uma possibilidade apresentada pelo professor Lucas Corradini no último conselho, tá? Mas tu tens toda a razão. Evidentemente que tem que ter uma regulamentação. Não dá para... Ali só tem um texto simples dizendo que nós estamos considerando que vai ser pela certificação e tal e coisa. Mas eu acho que pode se acrescentar no texto que, evidentemente, o Conselho Universitário tem que definir toda uma regulamentação para essa certificação. Tá? Como é que nós temos visto essa certificação? Não pode ser depois e tal, mas ao longo da aula remota, da educação remota, enfim, o professor vai fazendo as suas avaliações no progresso da aprendizagem do aluno. Tem que ter uma regulamentação para poder fazer a avaliação durante o processo e não depois prova. Tá? Tens toda a razão, acho que a gente pode acrescentar isso, né? Se a direção depois concordar, enfim. Tá? Então, eu deixo essa sugestão, acho que é boa. Eu passo a palavra, acho que o André poderia explicar um pouquinho da resposta 7 e do ensino médio. A resposta 7, eu só adianto que nós também, na verdade, nós tivemos 3 textos diferentes da resposta certa, alguns bem maiores, e no final nós escolhemos o texto menor. Então, acho que o André podia falar um pouquinho sobre a 7 e sobre o ensino médio integrado. Ouvimos. Maravilha. Eu não vou ligar o vídeo, tá, pessoal? Fica trancando. Assim, eu queria primeiro até resgatar um pouco da questão anterior, da própria certificação que a professora Clarice estava colocando. Evidente que vai precisar de uma regulamentação para isso. Mas os debates que estão acontecendo indicam que, ainda que o Conselho Superior, agora em julho, aprove algum regulamento que preveja atividades não presenciais, isso não vai acontecer de um dia para o outro, não vai acontecer no dia seguinte a essa aprovação do Consulp. Então, com certeza, será cobrado do Comitê de Ensino, da PROEM, sugestões de regulamentação, que poderiam tanto ser a partir de uma resolução do Conselho Superior, ou mesmo a partir de uma instrução normativa, que desse conta de fazer a necessária adaptação a isso. Mas nós tínhamos ali, professor Clarice, uma encruzilhada. Ou a gente dizia que não é possível fazer nenhuma atividade pedagógica não presencial nesse período, ou, tentando responder às questões do GT, do retorno do calendário, apontávamos alguma solução. A solução que nós entendemos que seria importante era manter a suspensão do calendário, que é a situação vigente hoje, e contribuir solicitando, então, a possibilidade da certificação do conhecimento que fosse obtido atividades não presenciais. Essa foi a ideia central, mas, obviamente, necessita uma regulamentação para isso. André, posso fazer um adendo aqui? Na verdade, a minha questão não é retirar, eu acho que é uma estratégia e pode ser uma estratégia interessante. A minha sugestão é ampliar um pouquinho a proposição ali do item. Falar na possibilidade da regulamentação, é isso? Exato. Da necessidade da regulamentação, exato, se aprovada essa tese. Exato. Ok. Bom, na questão 7, nós debatemos bastante sobre se iríamos estabelecer alguma formação mínima para o professor ou a professora ofertar esse tipo de atividades. Achamos que não é o caso de tentar fazer uma limitação excessiva em relação a isso. Então, por isso, não está ali ter um curso de 150 horas de ensino à distância, por exemplo, uma alternativa, mas entendendo que talvez isso fosse, na verdade, criar uma grande limitação.
Por isso, a maneira simplificada como está ali. Mas é claro que esse tipo de contribuição para prever a codocência, ela é importante. Eu só não abro mão, e aí estou falando em caráter pessoal, né, do que está expresso no documento, tá, de que não seja obrigatório, né, que realmente não seja obrigatório, que o docente faça um esforço. Aliás, pelas regulamentações que nós temos hoje, o docente já pode fazer isso, né? A própria Resolução 8 de 2020 já indica essa possibilidade de atividades que sejam apresentadas pelo docente para os seus estudantes no período da pandemia. Hoje não é vedado, inclusive é estimulado, mas eu não acredito que a atividade não presencial formal, como parte de uma componente curricular, possa ser ofertada de maneira obrigatória nesse período. Tá? Porque de maneira obrigatória significaria que todas as componentes deveriam ser ofertadas. Tá? Então, por isso que foi colocado dessa maneira. Mas eu acho que a parte da codocência pode ser realmente explicitada melhor ali e sugerida. A minha fala posso complementar, André? Claro, claro. A minha fala trouxe duas sugestões. A primeira seria essa questão de se ampliar, de se colocar o esforço coletivo para essa oferta, e eu falei que eu também acho que não deve ser obrigatório, só acho que precisa redimensionar a frase para que não se tenha possibilidades de outras leituras, entendeu, André? De que nos acusem de não estar trabalhando. Eu acho que colocar ali o esforço coletivo para a oferta, inclusive com a oferta de codocência, de forma que também dialogue com os currículos dos cursos, acho que fica mais adequado. Pode ser, eu não tenho objeção em relação a isso. Agora, com relação ao ensino médio integrado, tá, a pergunta ali, pergunta 5, se eu não me equivoco, na numeração, tá, era específica para o EMI, né? E, de fato, nós não temos ensino médio integrado no campus Porto Alegre. Mas, na resposta da pergunta 1, para quais cursos eram aplicáveis as atividades pedagógicas não presenciais, nós estamos sugerindo que elas não sejam aplicáveis para os cursos ofertados em modalidade integrada, o que colocaria o ensino médio integrado nesse escopo, né, de não ofertar nesse momento de suspensão do calendário letivo. Por isso, em coerência com isso, a nossa resposta no item 5, na pergunta 5, foi dizer que nesse momento se pode fazer o debate, mas não há uma necessidade de efetivamente indicar que percentuais dos componentes curriculares podem ser abordados a partir de atividades não presenciais, de ensino remoto ou de ensino à distância. Esse é um debate que, na nossa visão, foi isso que a gente trouxe, né, poderia ser feito depois, porque, efetivamente, a gente não viu condições de usar atividades não presenciais para o ensino médio integrado e para o PROEJA especificamente. Foi essa a nossa indicação. Não sei se respondi. Eu concordo, André. Eu só daria uma amenizada aí na resposta, na forma de escrita da questão. Não, acho que pode sugerir sem problema nenhum. Só com a ideia de que o cerne seja esse, ou seja, o ensino médio integrado e o PROEJA ficariam de fora desse esforço para atividades não presenciais. Era essa a ideia geral. Eu vou fazer um pedido aqui, em nome peço desculpas aí a vocês, né? A intérprete Karina está tentando entrar na sala e ela não tem lugar porque está lotado. Então, gostaria de pedir, gentilmente, que se alguém puder dar o lugar para ela, como ela vai ajudar a Ana Beatriz na interpretação de Libras. Ela está tentando entrar na sala e não está conseguindo. Como são só 75 vagas,
Obrigado, César. Já temos alguém que saiu, então, por favor, aí, liberar a entrada da outra intérprete. Obrigado. Não sei, André, se tu encerrou a tua fala. Temos inscrito aqui. Sim, encerrei. Obrigado. Tu já contemplou a tua fala ou estava só nas respostas às questões? Não, estava nas respostas. Depois eu quero poder falar na minha ordem de inscrição, por gentileza. A gente tem a professora Márcia, o André Martins, Clube o terceiro, Simone. São os 4 primeiros inscritos. Depois, Marcelo Malé, Jaqueline, Adriana... Marcelo Malé e Jaqueline. Professora Márcia. Obrigada, Fabrício. Boa tarde a todos os colegas. Rapidamente, e antes de tudo, cumprimentar a comissão, né, esse grupo que fez esse trabalho em tempo recorde, essa compilação, e gerou esse documento que está muito bem elaborado e claro. A minha colaboração, ela é muito pontual. No item 6, como garantir a acessibilidade aos estudantes de inclusão, etc., eu sugiro uma modificação na redação, porque ali diz que os professores e equipe multidisciplinar, ensino, assistência, núcleos, devem realizar a adaptação dos materiais pedagógicos digitais a ser disponibilizados, do contrário, o componente curricular não poderá ser ofertado. Essa forma de redação responsabiliza a esses sujeitos, o ensino, a assistência, os núcleos e os professores também, por realizar, né, essa adaptação, que num contexto de retorno, considerando o número de alunos, componentes, disciplinas, conteúdos, etc., geram um volume de trabalho que permite prever que esse dimensionamento do volume de trabalho com relação ao número de servidores cause, onere, né, os servidores nesse sentido. Acho que nós não temos conta de assumir essa responsabilidade. Então, minha sugestão é simplesmente que se mude a redação, né, que poderia ser algo como: o componente curricular só poderá ser ofertado havendo a possibilidade de adaptação dos materiais pedagógicos digitais a ser disponibilizados pelos professores e equipe multidisciplinar. Então, a supressão desse verbo dever, eu creio que ameniza um pouco o impacto desse item, tá? E, no mais, eu estou de acordo também com a professora Clarice em incluir também a formação, de alguma forma, a formação dos alunos, que ela comentou, né? Porque nós estamos muito focando na capacitação dos professores para o ensino, para essas atividades, para o ensino remoto, mas os nossos alunos também não têm, não só o acesso, ter o acesso aos meios digitais não significa que se possa executar isso de uma maneira efetiva para a aprendizagem. Então, que nós possamos e devamos nos preocupar também com a formação do nosso alunado para trabalhar, se for essa a opção, nesse sistema de ensino remoto. E era essa a minha contribuição muito pontual. Obrigada. Professora Márcia, o pessoal questionou se tu tens alguma sugestão de redação ali, na pergunta 6, né? Sim, eu vou fazer colo aqui do lado, tá? Colo aqui no... Tá nas notas. Nas notas. Isso, obrigado. Professora André Martins. Muito bem, vamos lá, então. Me ouvem bem? Sim. Maravilha. Vou abrir aqui, então, para poder falar com vocês. Bom, pessoal, a ideia central desse grupo de trabalho foi
buscar um consenso mínimo. Vocês conseguem imaginar, pelo debate que nós tivemos no dia 3, e nem todos no grupo de trabalho têm acordo com a possibilidade de ofertar, nesse meio tempo, atividades pedagógicas não presenciais. E eu sou um deles. Eu preferia, e essa é a minha opinião pessoal, que nesse momento isso não fosse ofertado. Isso foi dito também de forma muito clara do segmento técnico-administrativo na educação, isso foi dito também por estudante, tá, dentro desse GT. Então, na verdade, o que foi feito dentro do GT foi um esforço para a construção de um caminho que possa viabilizar um debate no Conselho Superior que seja um debate propositivo. Na minha visão, esse debate não pode ser o debate simplificado, de simplesmente atropelar o que diz o regimento interno do Conselho Superior e votar de novo a volta do calendário da modalidade remota. Então, eu tenho uma visão muito clara sobre isso, e digo isso de forma muito fraterna com todo mundo aqui, né? Nós precisamos respeitar a legalidade dentro da instituição, porque o respeito à legalidade é que vai ajudar a construir uma saída de consenso, uma saída que possa contemplar também aqueles colegas, aqueles estudantes que entendem que esse tipo de atividade deveria ser ofertada nesse momento. Por isso, a gente está fazendo a proposta que fez, tá? Vendo a possibilidade de realizar sem polo presencial, porque entende que isso é fundamental, tá? Sem entregar material físico, tá? Pelo risco que isso traz, tá? Pelo fato de que nós vamos ter que pegar transporte coletivo para poder fazer isso. É fundamental ter essa visão e essa consciência para poder chegar em algum caminho. Por isso, eu faço até um apelo aos colegas, em especial aos colegas docentes que eu sei que pensam diferente de mim, que têm uma outra visão que não a minha, e que entendem que deve ser ofertado, sim, atividades não presenciais nesse momento. E a gente busca, então, um caminho do que é possível pela legalidade, do possível numa construção coletiva, né, para poder, de fato, garantir possibilidades no futuro. Eu, sinceramente, está trabalhando, todas e todas aqui estão trabalhando. Eu não tenho a preocupação em estar explicando para quem quer que seja as atividades que nós estamos fazendo, porque uma instituição de educação não dá só aula. Quando a gente fala no tripé ensino, pesquisa e extensão, nós não estamos falando de aula apenas. Aliás, quando a gente fala em ensino, nós não estamos reduzindo isso apenas para a aula. Então, nós estamos fazendo muita coisa aqui dentro, e eu faço esse apelo para que a gente consiga, então, construir um caminho que seja um caminho propositivo para encaminhar ao GT de recuperação do calendário e ao Conselho Superior. Mais ainda porque nós estamos nessa situação, nós, Campus Porto Alegre, de não ter representação hoje dos segmentos internos no próprio Conselho Superior, né? A nossa única representação dos 4 membros que a gente teria direito, nós só temos o diretor-geral lá nesse momento. E na sessão extraordinária de julho será a mesma situação que vimos em junho. Então, é importante que a gente possa encaminhar um documento que seja construído por nós. Não quer dizer que a proposta que fizemos seja um documento finalizado e perfeito, muito ao contrário, eu acho que todas as sugestões que vierem a ajudar na sua redação e na sua formulação são bem-vindas, mas me parece fundamental que construa esse caminho de uma maneira mais coletiva e buscando o consenso nessas propostas.
porque, do contrário, a gente tende a ter muita dificuldade de poder chegar no Conselho Superior com uma sugestão que seja uma sugestão do Campus Porto Alegre. Por isso eu faço esse apelo, para que a gente consiga contribuir na formulação do texto, tal qual o GT apresentou, para melhorá-lo e ainda assim poder apresentá-lo o mais breve possível ao GT de recuperação do calendário e poder ter a expectativa de que esse material chegue para o Conselho Superior. Era essa a intervenção que eu queria fazer. Obrigado, professor Fabrício. Nós que agradecemos, obrigado pela fala. Próximo inscrito, o professor Clúvio, depois temos a Simone Capusta, e o Marcelo Malé e Jaqueline. Boa tarde, colegas, tudo bom? Boa tarde, estamos ouvindo. Bom, a fala do André, um pouco antes da minha, eu acho que deixa bastante claro aquilo que já sabemos sobre as divergências em relação aos posicionamentos expressados na reunião passada, expressados pelos próprios membros desse GT. Então, deve ter sido muito difícil construírem um texto, e é nesse sentido que eu quero parabenizar o grupo por terem conseguido, em um espaço bastante curto, propor um texto. Mas, ainda que eu reconheça o esforço dos colegas, há algumas questões que a gente precisa avançar no texto. E eu vou tentar citar algumas delas, mas inicialmente eu quero dizer que todas as questões colocadas pela Clarice anteriormente à minha fala, eu tenho concordância. Então eu não vou ficar repetindo o que a professora Clarice disse, apenas dizer que eu concordo integralmente com a fala dela e com todas as proposições que ela fez. Vou apresentar algumas outras. Por exemplo, no início do texto, é apresentado um posicionamento representante do segmento técnico-administrativo, e que diz ali: ofertar educação pública, profissional, científica, tecnológica, inclusiva, pública, gratuita. Bom, primeiro é preciso reconhecer a legitimidade e o quanto é importante os colegas do segmento técnico-administrativo trazerem esse texto que está na missão da FRS. Contudo, este texto que está na missão da FRS, ele se choca, ele vai de encontro ao item 3, que está colocado na primeira página do próprio documento do GT, que é vedar polos presenciais durante o período de suspensão do calendário letivo. E eu não estou aqui defendendo que tenha que ter polos presenciais ou que alguém tenha que ir fazer o trabalho presencial. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que há um conflito claro entre o que está expresso no início ali da missão da FRS com esta vedação. E aí a minha proposta é outra. A minha proposta é que não seja a prioridade, que não seja polo presencial, que a gente procure trabalhar de outras maneiras, utilizando maneiras criativas, a própria internet, mas na reunião da semana passada, uma estudante, foi uma das últimas que falou, pediu isso. Pediu, e foi a Roselaine Tisca, que tivesse um espaço no campus aonde ela pudesse retirar material. Então, veja, nós definirmos aqui que estamos vedando ir contra a missão da FRS e contra pedidos expressos na reunião por estudantes. Bom, cabe lembrar que muitos dos nossos alunos seguem trabalhando, seguem fazendo estágio, seguem buscando meios de garantir a sua vida
e seguem buscando meios de sobreviver em meio a crises política, institucional, econômica, enfim, e que eles estão expostos ao vírus, e que para eles é menos exposição ir ao campus, porque muitos já fazem estágio no centro para retirar algum material, do que eles terem que ir para uma lan house, ou do que eles terem que ir para algum outro espaço na casa de alguém para tentar acessar o material. Então, eu acho que isso é um problema no texto, que precisa ser resolvido. A saída, no meu ponto de vista, deveria passar por aquilo que está fazendo a Universidade Federal de Minas Gerais, com editais públicos para compra de pacotes de dados, para compra de equipamentos dos estudantes, para que os estudantes possam comprar meios de ter o acesso na sua própria casa. Mas, ainda assim, alguns dos nossos estudantes podem preferir ir no campus. E se nós não criarmos condições de entregar material para esses estudantes, nós estaremos excluindo. Ou seja, não faremos uma educação inclusiva, pública e gratuita. Um outro ponto, que para mim tem um problema grave no texto, diz, no final da primeira página, início da segunda, sugere atividades não presenciais aplicáveis aos cursos organizados em componentes curriculares, e aí mais adiante fala em componentes curriculares práticos e ou experimentais. Vejam, não há, que eu tenha conhecimento, em nenhum lugar, nenhum registro, nenhuma resolução, nenhum documento que diga quais são as disciplinas, quais são os componentes curriculares que são práticos ou são experimentais. E aqui eu faço uma provocação ao professor Marcelo, que era do GT. As disciplinas de informática não são práticas? Não são experimentais? Vejam, eu acho que aqui está tentando se dar um caráter de algumas disciplinas que precisam do uso dos laboratórios presencialmente, e que nós não queremos que se faça o uso presencial dos laboratórios, mas, ao invés de se dizer isso, nós estamos dizendo, de maneira genérica, componentes curriculares práticos ou experimentais. Então, eu acho que isso precisa ser corrigido no texto. Ainda assim, talvez algumas disciplinas com esse caráter prático, experimental de laboratório, possam ser propostas aulas com atividades de demonstração, usando o próprio Instituto Federal. Então, eu acho que esse ponto deveria, na verdade, ser excluído. O que nós não queremos é atividades presenciais com alunos no campus, com professores no campus, enfim, com técnicos no campus, que vá gerar aglomeração e que as pessoas possam se contaminar umas às outras. Mas esse ponto não pode continuar. Veja, já está escrito que não é obrigatório, que tem que passar pelo colegiado, e a gente ainda vai colocar mais uma questão de que algumas disciplinas podem, outras não. Então, eu acho que isso é um grave problema do texto que a gente precisa corrigir. Um outro ponto que eu acho que o texto pode avaliar é na questão do professor responsável. Porque hoje nós temos professores responsáveis no que nós já fazemos no ensino presencial. Então, a prioridade para a oferta de um componente no ensino remoto deve ser dada, deve ser oferecida a esse professor. Imagina lá se o Clúvio resolve dar uma disciplina que é de um outro colega, que é meu colega, meu amigo, professor Marcelo. O professor Marcelo diz, não, mas eu acho que essa disciplina não pode. E o Clúvio diz que pode, e o Marcelo diz que não pode. Então, esse debate, eu acho que é um pouco mais claro no texto. Sim, eu estou falando com o professor Marcelo Schmidt, estou provocando meu colega Marcelo Schmidt, certo? Vejam, então, a prioridade para a oferta do componente curricular tem que ser do professor que habitualmente já dá essa disciplina no ensino presencial, porque senão a gente um problema, podemos ocorrer em problema de solidariedade entre os docentes. E isso acho que pode ser ruim. Por outro lado, é um momento de nós aprendermos uns com os outros. E aí o grupo coordenado pela
pela Karen, Aline, Gabriela, e que depois a professora Marta tem feito um belíssimo trabalho. Eu tenho aprendido com os meus colegas e tem sido muito bom. Então, eu penso que o texto também deveria trazer algo nesse sentido, do quanto nós podemos aprender sobre o uso digitais, sobre o uso do ensino remoto, várias questões, porque o mundo não vai voltar a ser o que era antes da pandemia. Nós vamos precisar aprender, nós vamos precisar reaprender a fazer o nosso trabalho docente. E esse é o momento do aprendizado, esse é o momento da criatividade, esse é o momento de nós mudarmos um pouco para não ficarmos cronicamente em uma instituição de ensino que vai estar oferecendo um ensino que não vai mais servir aos nossos estudantes. Então, é importante também que o texto traga essa da colaboração entre os professores na oferta dos componentes, na possibilidade de criação de aulas em conjunto, enfim. Então, por enquanto, era isso. Novamente, parabenizo os colegas, sei da dificuldade, mas acredito que esses pontos que eu levantei, assim como daqueles que já foram citados pela professora Clarice, eu acredito que nós devemos avançar. Só para concluir, eu estou esquecendo uma coisa. Para mim, não ficou claro quando o aluno quiser solicitar. O aluno pode querer solicitar, por estar informando, por estar precisando concluir uma disciplina. E eu acho que nós precisamos criar uma brecha no documento para que o aluno solicite o que seja ofertado algum componente. E aí, claro, o colegiado vai ter que se debruçar. Obrigado, colegas. Desculpas, me alonguei. Obrigado, Clúvio. Marcelo queria responder, pode responder. Pela comissão, assim, né? Só para esclarecer algumas coisas. O que é importante é a gente perceber que vocês vão trazer muitas melhorias para o texto, tá? É preciso, tanto para a comissão quanto para quem está gerenciando aqui a nossa reunião, para a direção, que essas sugestões cheguem por escrito, tá? Que nem a Márcia ia escrever, talvez já tenha escrito, não, eu perdi ali a Clarice também sugeriu. Todas as sugestões até agora foram muito, tirando algumas do clube, foram muito no sentido de complementar o texto. Então, a Márcia Bintin, ela deixou o texto, digamos, com o mesmo sentido, mas escrito de uma maneira bem mais elegante, mais propositiva, menos punitiva, eu diria. A Clarice também ofereceu complementações importantes, tá? Então, eu peço assim que depois a gente anote os destaques e veja os textos para a gente decidir as modificações. Até agora a gente teve algumas coisas consensuais, mas o Clube já trouxe outras. A questão de melhorar o texto dos laboratórios, acho que sim. Efetivamente, em informática, uma atividade prática é fazer um software que o cara faz em casa. Tá? Podemos melhorar o texto. Eu queria pedir para o Clúvio para ele pensar num outro texto para que aquela questão dos laboratórios fique melhor. Em relação à busca de materiais no campus, tá? Foi quase uma unanimidade no grupo de trabalho isso, né? Então, sim, a proposta do grupo de trabalho é de que não existe busca de material no campus, pelas razões que o André já colocou. Então, é preciso que depois seja feito esse destaque certinho, pela retirada, e que a gente, de alguma maneira, consiga descobrir qual é a opinião da maioria. Tá? Uma outra coisa importante é que o texto deve responder só as perguntas. Só as perguntas. Então, a gente não deve avançar muito além das perguntas. Então, devemos tomar esse cuidado. O que é responder a pergunta e o que é já tentar criar os mecanismos para implementar. Tá? Por exemplo, a questão da solicitação do aluno. Claro que tu pode implementar depois uma forma do aluno solicitar, mas o cerne do texto, a política que está no texto é de que, mesmo que o aluno solicite, quem decide se vai oferecer ou não é o professor e o colegiado do curso. Há uma premissa que está clara no texto, talvez não esteja tão...
que é o seguinte: eu não posso obrigar um professor a oferecer a disciplina à distância, nesse momento em que não há calendário e tal, enfim, tá? Não posso obrigar. E aí tem algumas razões legais que a gente pode discutir depois, tá? Então, deixar claro o seguinte: todas as contribuições são importantes, tentar escrever um texto para a gente decidir com qual texto a gente concorda, tá, pessoal? E, evidentemente, que a posição do grupo de trabalho em relação a buscar material no campus é contrária, tá? E aí nós precisamos depois discutir isso para ver qual é a posição majoritária. É isso, obrigado. Obrigado, Marcelo. E depois, se tu puder sugerir ali um texto, eu coloquei a questão 1, que fala da parte dessa questão do ensino médio integrado para o EJA e da questão das aulas práticas ou experimentais, né, os componentes curriculares práticos ou experimentais. Se quiser sugerir ali, pode nas notas compartilhadas. E temos inscrito, então, a professora Simone Capusta. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ouvindo bem. Eu queria trazer uma inquietação quando eu li o texto, eu gostaria, enfim, de compartilhar com vocês. Eu concordo com o texto, uma vez que ele repassa para os cursos essa decisão da oferta ou não de componentes curriculares, caso as atividades não presenciais sejam aprovadas no Consup. Acredito que os professores, alunos e técnicos, enfim, que atuam nos cursos, eles vão ser consultados e tomarão essa decisão de maneira conjunta, né? Assim como o Marcelo estava comentando. Eu ainda não tenho um posicionamento claro sobre a oferta ou não dessas atividades não presenciais. Por quê? Porque primeiro eu quero ouvir os alunos dos cursos nos quais eu atuo. Então, nesse sentido, o texto me deixou um pouco desconfortável em relação aos alunos do ProEJA, embora eu quero registrar que eu não ministro aula no ProEJA. Porque pelo texto, me parece que está sendo negado aos alunos do ProEJA o direito de se posicionarem em relação ao assunto, inclusive alunos formandos. E na reunião anterior, várias foram as falas de que nós deveríamos ouvir os alunos. Inclusive, teve uma aluna do ProEJA que fez uma fala e me pareceu favorável às atividades não presenciais. Então, nesse sentido, só gostaria de ouvir o porquê a comissão incluiu o ProEJA na questão 1 como uma exceção. Por que não vai ser repassado para o ProEJA essa decisão sobre a oferta ou não de disciplinas? Obrigada. Posso, Marcelo? Me permite falar sobre essa? Pode. Bom, Simone, Simone e colegas, né? O contexto todo do debate dentro do grupo de trabalho foi a questão dos integrados, dos cursos integrados. Tá? Então, como o ProEJA é um curso integrado, assim como o ensino médio integrado, não havia como tratar diferente na nossa opinião. Veja bem, eu tenho uma visão, que talvez não seja a mesma da maioria dos colegas docentes, que se fosse para perguntar para todos os alunos, nós teríamos que perguntar efetivamente para todos os estudantes em todo o IFRS se eles querem ou não ter atividades não presenciais. E aí, depois desse levantamento, o Conselho Superior poderia se posicionar. Mas hoje nós não temos um levantamento assim. Nós temos muito a impressão de alguns colegas e de alguns estudantes que falam conosco. Mas nós não temos um mapeamento de 100% dos estudantes matriculados no semestre 2020/1 em todos os campi do IFRS. Isso nós não temos. Então, por isso, o grupo de trabalho faz essa ponderação em relação aos integrados e acha importante manter. Tá?
pela característica dos integrados, dos cursos integrados. E por isso o ensino médio integrado e o ProEja ficaram fora dessa contextualização. E eu, particularmente, Simone, vou continuar defendendo que fiquem, tá? Porque entendo que eles são diferentes. São diferentes, muito diferentes, por exemplo, dos cursos superiores ou mesmo de cursos técnicos, como os cursos que a gente tem hoje na modalidade subsequente. Tá? Então, por isso eu entendo que o ProEja e o ensino médio integrado devem ficar fora, e essa discussão a gente fez no GT, e a maioria do GT teve essa compreensão. Por isso que está no texto. Obrigada, André. Nada. Obrigado. Professor Marcelo Malé, se queira. Boa tarde, então, pessoal. Vocês me escutam direito? Sim, estamos escutando. Só está abrindo. Abriu. Tá. Não, eu queria fazer mais compartilhar 3 pensamentos, não são pontos específicos. Eu não tenho também sugestão de redação, mas só queria compartilhar 3 considerações. Uma, apesar de no ProEja ser mais nítida a existência de alunos com dificuldade de acesso, isso não é restrito de maneira alguma aos alunos do ProEja. A gente tem alunos em todos os níveis e modalidades dentro do campus com dificuldade de acesso, inclusive na graduação e na pós-graduação. Tá? Então, embora no ProEja isso seja mais acentuado, eu digo que não é exclusividade do ProEja. Tá? Então, isso para a gente ter em mente quando a gente for tomar algumas decisões. E aí, sobre o texto, os colegas propõem, primeiro, parabenizar por conseguir formular uma proposta, né? Mas antes disso, me preocupo com a condução dessa discussão iniciada na reitoria, no Consup, que parece colocar, de alguma maneira, a carroça na frente dos bois. Então, que primeiro que a gente não tem calendário, mas aí vamos fazer algumas coisas para contar enquanto calendário. E aí me preocupa com o andamento dessas coisas, que a gente não vai ter a aula presencial, mas daqui a pouco a gente vai estar fazendo de conta que está dando a aula, enfim. Me parece que tem muita gente que quer encontrar meios de fazer uma gambiarra. Então, isso me preocupa um pouco, isso aqui dê margem para gambiarras. E ali, no que está, antes mesmo das respostas, que as atividades não presenciais sejam objeto de certificação de conhecimento após o retorno do calendário, a certificação de conhecimentos é uma premissa legal. O aluno tem esse direito. Então, eu acho meio complicado a gente dizer que faria de outra maneira, pois não tem como o aluno, tendo estudado durante o período da pandemia, ele tem o direito de solicitar para fazer. E aí vai de acordo com o professor, se vai fazer uma prova, assim, como é que isso vai ser avaliado, mas isso é uma possibilidade legal. Então, não sei por que a necessidade da gente regulamentar isso. Então, talvez fosse mais adequado a gente, sei lá, criar um terceiro semestre, não sei. Mas isso é só para compartilhar com vocês um pouco de angústia que eu tenho com alguns termos ali. E outra importante ali é a vedação de trancamento e cancelamento, que é uma coisa importante que a gente já tem visto colegas de outros cursos querendo cancelar a matrícula de aluno que não tiver condições de acompanhar atividades à distância. Então, isso aí é fundamental. Mas também me preocupa que, enfim, que algum aluno queira... todo semestre a gente tem alunos trancando matrícula, cancelando alguma disciplina, então não sei como é que ficaria isso, mas é algo preocupante. Não a nossa discussão agora, mas a discussão posterior que vai haver no Consup, da maneira com que outros campi têm lidado com essa situação de querer deixar, ou alguns colegas, melhor dizendo, querem deixar
alunos para trás que não tiverem condições de fazer o ensino remoto. Então, serão essas considerações, mais comentários. Eu não tenho uma solução, não tenho uma sugestão de texto também, mas acho que são coisas que a gente tem que ter em mente, tá? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Queres falar, André? Queres responder? Sim, só quero contextualizar umas coisas bem rápidas, assim, que o Marcelo fala, e que são importantes. Sim, Marcelo, é verdade que a certificação de conhecimento está na LDB, portanto está na lei, e é um direito do aluno. Tá? Mas claro que o que está na nossa organização didática hoje, na parte que fala sobre, na seção que fala sobre certificação de conhecimentos, talvez não seja suficiente para dar conta de certificar atividades não pedagógicas no período da pandemia. Tá? Então, por isso, a nossa preocupação também de colocar isso no texto, tá? Para propiciar que, enfim, o Comitê de Ensino, a PROEM, o próprio Conselho Superior, possam depois se debruçar sobre essa questão e talvez fazer as adequações necessárias para essa situação específica de certificação de atividades não presenciais durante a suspensão do calendário letivo. Então, por isso que está ali essa proposta. Na questão do trancamento e da impossibilidade de trancamento de matrícula, isso me parece fundamental. Fundamental porque, realmente, em alguns campi já tem colegas, inclusive, colocando em proposta que quem não quiser fazer vai ter automaticamente a sua matrícula suspensa ou cancelada. Estão falando, inclusive, na possibilidade de suspender a matrícula de aluno menor de idade, o que eu não consigo encontrar amparo legal para a instituição fazer uma coisa assim, tá? De forma unilateral. Então, nós temos que ter cuidado com isso também e garantir que quem não puder fazer no período da pandemia, não puder fazer uma atividade não presencial, possa depois fazer integralmente aquele componente curricular na forma presencial, quando do retorno do calendário letivo. Era isso, obrigado. Obrigado, André. A professora Jaqueline está inscrita, o Leonardo de Carvalho, que é estudante, e depois a Ana Springer e o Cássio. Boa tarde. Boa tarde, estamos ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos ouvindo, Jaque. Estamos ouvindo, pode falar. A minha conexão está muito ruim desde domingo, então não sei se vocês vão me ouvir direito. Eu ouço vocês aos pouquinhos. Tá? Eu gostaria de sugerir ali no primeiro... Deixa eu voltar no meu documento. Até está ali nas notas mesmo, né? Voltando, notas. Porque teve uma sugestão de não tratar o MI, né? A sugestão foi colocada por 3 pessoas na fala e também no bate-papo ali. Então, eu não sei se a gente coloca ou não coloca o MI por não termos, mas o que eu gostaria de falar, enquanto estudiosa da EJA e, de novo, voltando para a coordenação do PROEJA, que quando a gente falar em modalidade, né, ensino médio integrado na modalidade EJA, e aí sim PROEJA entre parênteses, porque ali, como está nas notas compartilhadas, e também no texto que veio para nós, né, ele ficou modalidade MI, não existe modalidade MI. Só existem 2 modalidades, que é a educação infantil e a educação de jovens e adultos.
Tá? Então, eu gostaria de sugerir, ali no número 5 também a gente tem isso, na pergunta 5, modalidade integrada. Não sei quem está mexendo nas notas, eu não quero mexer para não fazer confusão aqui de digitar e tem mais gente digitando, mas quando a gente fala em modalidade integrada, modalidade de ensino médio integrado, né? Ele tem que sair aquele MI dali. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, Tá. já, perfeito. Eu nunca sei se está vindo ou não, tá? Por isso que eu pergunto. Eu não sei se eu posso tirar isso assim, olha, modalidade cortados no ensino médio integrado, modalidade Proeja. Ensino médio integrado na modalidade Proeja. Aí sim a gente está falando do Proeja. Se quiserem tirar o MI ou não, bom, aí eu não opino, né? Porque também não acho que a gente deveria tirar, não sei se a gente não tem, enfim. Tá? Essa parte eu já não opino muito. Também gostaria de colocar que, sim, eu reconheço todas as deficiências do Proeja, e não deficiências no sentido tecnológico, assim como as minhas também, que hoje eu estou tentando aqui, roteando e tentando de todas as formas participar dessa reunião, né, e consigo ter o domínio de ferramenta, embora não tenha ferramentas boas para isso, mas eu gostaria de colocar, de solicitar, sei lá, que não fosse exatamente uma total exceção o Proeja. E explico, parece que eu estou dando um tiro no pé, mas não é. Nós temos, e aí eu vi que em um momento ali do texto fala que teria que ser de acordo com a anuência do colegiado, né? Porque nós temos no Proeja, no nosso Proeja, pelo menos, os 6 seminários em que a gente poderia estar trabalhando com os estudantes de alguma forma, né? E que isso, sei lá, se isso pode ou não ser aproveitado depois, seria outra forma de pensar, né? Mas que talvez não fosse a gente, dentro do colegiado, a gente conseguisse pensar e ter essa nossa autonomia de pensar, olha, podemos, ou não temos como, mas eu acho que vetar de todo, eu acho que o colegiado do Proeja deveria se reunir, deveria ter essa liberdade de definir, já que nós, né, do colegiado, somos um grupo que trabalhamos há quase 11 anos já com o Proeja, o mesmo grupo, né? Então, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de autonomia. Mas, claro que agora eu falei e pensei também que os outros Proejas dos outros campi têm outras especificidades. Não sei, juntando tudo, indo para o Consup, como é que isso ficaria, né? Eu acho que a gente não pode obrigar, mas a ter as atividades. Isso é certo, não se pode. Mas eu acho um pouco ruim a gente tratar também como exceção total. Eu acho que aí dentro do colegiado a gente tem uma unanimidade melhor e mais conhecimento de causa. E também as leis, todas as legislações, como disse o Marcelo Malena, que já estão, e o André também afirma isso, tem muita coisa prevista na LDB, nas leis que amparam o Proeja, pensando na questão do Proeja, tá? E na pedagogia da alternância, enfim, tem muita coisa, muitas leis, muitos decretos, que são 13, na verdade, entre leis, decretos, me fugiu o nome agora, mas enfim, e outros documentos legais, além da LDB, que amparam o Proeja para a gente poder trabalhar de muitas formas. Então, essa é a minha sugestão ali, já organizei o texto no número 1, no número 5, daqui a pouco eu colo, tá? Eu não sei quem está descrevendo, mas enfim, eu colo ali com o que eu penso.
também, para ver se vocês concordam, enfim. E me preocupa também bastante o fato de a gente não garantir aos estudantes de necessidades, deficiências, enfim, que eles vão ter a garantia pelos núcleos, esse amparo, esse apoio para que eles, se eles escolham, como estando no direito deles, escolherem ter aula ou fazer as atividades, enfim, eles não sejam atendidos. Isso me preocupa um pouco. Acho que a proposta da Sinara foi bem boa, né, porque a gente precisa garantir que esses estudantes estejam amparados também, dentro das suas especificidades. Tá? No momento era isso, obrigada. Obrigado, Jaqueline. Eu botei o item 5 lá no último parágrafo lá das notas, se tu quiseres fazer a tua sugestão, só marca qual é a tua sugestão, por favor. Não sei se alguém do GT quer fazer alguma resposta. Mas isso, sim, só, não sei se o Marcelo vai querer falar também depois. Veja bem, a questão do PROEJA ficou dentro da nossa visão dos integrados como um todo. Tá? Não vejo problema da gente mudar isso. Só que aí nós temos que realmente estabelecer na resposta 5 quais seriam os percentuais admissíveis, tá, para essas atividades para os integrados. Tá? Aí teremos que ter uma resposta completamente diferente na questão 5 do que tivemos até agora. E a leitura que a gente teve, e aí a leitura do GT, e me corrijam os colegas do GT se eu estiver errado, do debate que a gente fez no último dia 3, né, é que o PROEJA teria muitas dificuldades para esse tipo de atividade. Se não tem, acho que pode inserir tranquilamente aqui. Né? Mas aí, Jaqueline, eu não vejo isso como uma questão de simplesmente autonomia do colegiado. Eu não acho que é tão simples assim, só falar em autonomia do colegiado. Acho que tem outros fatores que a gente deveria observar, mas eu fico aberto às sugestões aqui que tu possa colocar, tanto na resposta do item 1, quanto na resposta do item 5. Marcelo, quer falar alguma coisa? Posso perguntar depois que o Marcelo falar? Não, pergunta agora, Jaqueline, pergunta agora. Tá. É que eu entendi ali pela forma como está escrito o texto. Deixa eu ver se eu consigo abrir de volta. Ah, abriu. O que eu entendi vocês escreverem é que precisa, de qualquer forma, que a autorização, avaliação e aprovação do colegiado de curso, né? Para a definição dos componentes com esse tipo de critério.